Caríssimo Padre André, Padre Fernando, Seminarista Mário. O Seminarista Mário está trabalhando comigo lá em Lagoa Branca. Já esteve aqui, né, 1 ano trabalhando com vocês. E agora ele é meu seminarista lá, me ajuda aos finais de semana. Ele está vindo do seminário, né, tiveram uma experiência de um encontro com os seminaristas da província de Ribeirão Preto e parou por aqui. E daqui ele vai embora comigo para o trabalho pastoral. Então ele está comigo lá. Então é bom, né, tê-lo aqui também, rever vocês revê-lo também. E para mim é uma alegria estar aqui. Eu já estive aqui no início do meu ministério, celebrando, eu acho que foi a novena de Santa Cruz também. E de volta estou para poder falar um pouquinho sobre o ano vocacional com vocês dentro dessa novena, né? Vocês estão meditando o texto base do ano vocacional, o 3º ano vocacional no nosso país, que tem como tema vocação, graça e missão. E como lema, corações ardentes e pés a caminho. E esse tema e esse lema tem tudo a ver com a parte do documento que eu vou falar com vocês, que é o documento de Aparecida, né? Vocação, discípulos e missionários, vocação em Aparecida, que é a parte do documento do texto base que eu vou meditar com vocês. Então vamos tentar associar essas duas coisas, né? O documento de Aparecida fala que nós somos discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E o ano vocacional diz que vocação é graça e missão. Ser discípulo de Jesus Cristo é uma graça, porque quem nos chama primeiramente a segui-lo? Quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos chamar, para caminhar com Ele? Jesus. Ele não olha para a nossa condição. Independentemente da situação onde eu me encontro, Jesus se aproxima e me chama, como fez com os primeiros discípulos. Então é uma graça ser discípulo de Jesus, porque Ele nos escolhe, Ele nos chama, nos convida para caminhar com Ele, para tirar lições importantes para a nossa vida, para podermos testemunhar esse amor que nós experimentamos na presença dEle. Então é uma graça, só que a graça sempre vai acompanhada de uma missão. Caminhar com Jesus Cristo exige de nós uma missão. E aí entra a outra parte do documento de Aparecida. Nós somos discípulos, mas nós também somos missionários. Nós estudamos na escola de Jesus para poder espalhar esse jeito de ser de Jesus no mundo. Essa é a nossa missão. Por isso que a gente diz que a igreja é continuadora da missão de Jesus Cristo. Não é outra missão, é a mesma missão. Qual que é o conteúdo da nossa missão? O próprio Jesus Cristo. Então, é a experiência com Ele, no discipulado vivido com Ele, que nós testemunhamos. Essa é a nossa missão. Então, a graça de ser discípulo, porque Deus toma a iniciativa, nos escolhe quem Ele quer, a maneira que Ele quer, na situação onde a pessoa se encontra, e também essa graça implica em assumir a missão. E primeiro vem a graça. Primeiro é necessário a gente reconhecer que vocação é dom, porque a gente não cumpre a missão direito se a gente não reconhece isso. Então o texto base deixa claro que as duas coisas estão juntas, mas não fala missão e graça, fala ao contrário, é graça e missão. Se eu reconheço que a vocação é dom de Deus, eu cumpro a minha missão conforme Deus espera que eu faça. Se eu reconheço que o meu Deus é gratuidade, a minha missão vai ser vivida na gratuidade. Quando a gente tira a gratuidade, a gente não está continuando a obra de Jesus Cristo. Se a gente tira a graça, não é a missão da igreja, não é a missão dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, primeiramente, tem que ter esse reconhecimento, que a vocação é um dom, é graça de Deus, é Deus quem nos dá, Ele nos revela ao coração, para depois assumirmos a missão. Porque se nós fazemos o contrário, nós vamos fazer segundo as nossas vontades, segundo os nossos interesses.
vamos atropelando as coisas, vamos buscando reconhecimento, vamos buscando aplausos, e aí a gente não cumpre a missão. Então primeiro a gente tem que entender que é dom. E essa parte do documento que coube a mim meditar, fala que a vocação nasce primeiramente do amor trinitário. O nosso Deus é trindade, Ele é comunhão de amor, Ele é um amor perfeito, Pai, Filho e amor, Espírito Santo. Eles estão tão plenamente unidos, em uma comunhão perfeita, que é para nós espelho, modelo de como ser comunidade. Então o documento começa dizendo, a vocação nasce desse amor trinitário. É esse amor que Deus nos dá a conhecer. É esse amor que Deus faz chegar a nós e ao nosso coração. Desde a plenitude, desde os primórdios, melhor dizendo, dos tempos. Desde quando Ele teve a iniciativa de criar a humanidade, esse amor de Deus se mostra a nós. Primeiro, nos fazendo à sua imagem e semelhança. Quer amor maior do que esse? Deus nos fazer participar do modo com que Ele existe, com que Ele é. Ser imagem e semelhança de Deus é isso. É a gente aparentemente, ou seja, através da nossa aparência, através do nosso ser humano, a gente demonstrar Deus, a gente revelar Deus com o nosso ser, com o nosso jeito de ser. Então Deus nos faz primeiramente a sua imagem e semelhança. Depois, mesmo a gente tendo batido cabeça, mesmo a gente tendo pecado, desobedecido a Ele, Ele não desiste de nós. O povo de Israel teve diversas experiências. Eles tiveram vários momentos de tribulação e de murmuração contra Deus, e Deus sempre agiu com um braço forte. Deus sempre agiu mostrando que os amava, que não os havia abandonado à sua própria sorte. Ele intervém diversas vezes na história, né? Uma passagem talvez interessante, claro, tem a libertação do Êxodo, que é a Páscoa dos judeus, mas uma passagem que mostra essa compaixão de Deus que se revela a todo instante, até mesmo no Antigo Testamento, é aquela passagem que Elias se encontra desanimado porque estava fracassado na missão, e Deus fala, eu ouvi o seu clamor, eu senti a dor do meu povo, a compaixão, eu senti compaixão do meu povo, e resolvi descer. E aí Deus desce para poder renovar os ânimos do profeta, e para devolver também a esperança ao povo. Isso Ele faz em diversas situações no Antigo Testamento. E esse descer de Deus vai culminar na revelação plena da sua face, no amor manifesto até as últimas consequências, na pessoa de Jesus Cristo. Então a nossa vocação nasce desse amor, esse Deus que sai de si e se oferece a nós por gratuidade, porque Ele é o pleno amor. Tem até uma encíclica do Papa Bento XVI que diz, né, aquela frase de João, Deus é amor. A essência de nosso Deus é essa. Então a nossa vocação nasce nesse amor de Deus que se dá, que se oferece, que sai de si, porque Ele já era comunhão perfeita de amor, mas Ele quis fazer comunhão com as suas criaturas. E em Jesus Cristo Ele vai além, Ele nos faz participar da sua vida divina. Em Jesus Cristo, Deus nos diviniza. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos no Filho. Ele sai de si, Ele se esvazia de toda a sua majestade para se tornar concreto, palpável. E mesmo a gente fechando o coração para o seu Filho, Ele não desiste de nós. Porque quando Jesus abre os braços na cruz, essa cruz que hoje, né, a gente está celebrando essa novena da exaltação dela, quando Deus
abre os braços na cruz, Ele abre pela humanidade inteira. Jesus abraça com o seu amor a humanidade inteira, mesmo aqueles que são os responsáveis por aquela crucificação, porque foi o fechamento do ser humano que fez com que a cruz estivesse no caminho de Jesus. E ali Ele se doa, até por aqueles que no nosso olhar humano a gente diz não merecer. Quer prova de amor maior do que essa? Não tem, não existe. Quer gratuidade maior do que essa? Não existe. A gente pode procurar diversos exemplos neste mundo. A gente pode pegar a pessoa mais santa, aquela que fez a maior de todas as caridades, não se compara com esse ato. Até porque quem faz isso, quem vive essa vocação de santidade nesse mundo, fazem referência, tendo o olhar para esse ato de amor, esse único ato de amor de Deus, para conosco, para com a humanidade. E se a gente não entende que a nossa vocação nasce desse ato de amor, a gente não cumpre a nossa missão, como deveríamos cumprir. Se a gente perde este olhar para esse ato salvífico de Jesus por nós, a gente atropela as coisas, a gente faz tudo errado. Não podemos perder isso de vista. Então eu falei da vocação como graça, como dom, que nasce nesse amor, levado até as últimas consequências, demonstrado por Deus a nós. Só que a vocação também é resposta. O que seria da missão da igreja se os discípulos não tivessem respondido afirmativamente, positivamente, à gratuidade do chamado de Jesus? Então vocação também é resposta. Deus toma a iniciativa de vir, de se revelar, de mostrar que nós estamos inseridos na sua vida, nos convida a participar da sua vida, e nós fazemos isso pelo batismo, todos nós temos essa consciência, para que nós respondamos com a nossa vida a esse amor, sendo amor neste mundo. Porque como se revela o amor de Deus? Como doação, como serviço. O próprio Cristo fala: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Então é assim que se mostra a nossa missão neste mundo. É assim que nós vamos completando a obra de Jesus Cristo. É assim que nós vamos continuando a missão de Jesus Cristo, fazendo dessa gratuidade que Deus nos dá, amor e serviço. Tem até uma frase lá no documento que fala que aquele que é ferido pelo amor não pode deixar de frutificar esse amor na vida do outro. Quem reconhece esse amor de Deus, que eu expliquei, esse ato de amor agora para vocês, aquele que é ferido por esse amor, não pode deixar de colocar a mão na massa, para que outras pessoas descubram esse amor, reconheçam esse Deus, conheçam esse amor. E como que a gente faz isso? Olhando para Jesus, como os santos fizeram, como Nossa Senhora fez, sem perder a nossa referência. O nosso referencial é Cristo. Como que Ele demonstrou que Ele tinha autoridade sobre tudo e sobre todos? Amando e servindo. Hoje a gente quer impor a nossa autoridade por aí. Hoje nós queremos impor a autoridade da igreja também em relação ao mundo. Mas será que nós estamos fazendo do jeito certo? A gente só vai conseguir atingir se a gente fizer a mesma dinâmica de Jesus: amar e servir. É um amor que se faz doação, é um amor que se oferece, é um amor que se faz sacrifício. Nós todos temos essa condição de nos oferecermos em sacrifício, porque nós participamos do sacerdócio de Jesus Cristo, pelo sacerdócio comum dos fiéis. Claro, sem o padre não existiria a Eucaristia, mas oferecer esse sacrifício agradável com a nossa vida, para que o outro tenha vida, todos nós somos chamados a fazer. Se a gente é ferido pelo amor, a gente tem que cumprir a nossa missão, viver o nosso sacerdócio comum.
Não impor a verdade com o autoritarismo, mas pela autoridade do amor e do serviço. É assim que nós vamos conquistando as pessoas para Deus, para Cristo. Por isso que o documento insiste, relembrando o documento de Aparecida, o texto base insiste, que a igreja não pode ser autorreferencial. Nós não cumprimos a nossa missão de discípulos e missionários sendo autorreferenciais, pensando somente em esperar que as pessoas se acheguem até nós. Nós estamos lá celebrando todo domingo, nós estamos vivenciando a experiência do Cristo, nós comungamos, nós ouvimos a palavra, a igreja está de portas abertas para quem quiser se achegar, mas tem gente que não tem forças para caminhar até aqui. A gente precisa ir ao encontro, a gente precisa sair do nosso mundinho, da nossa bolha, e olhar para o mundo à nossa volta e perceber que as pessoas estão sedentas desse amor gratuito que nós já experimentamos na origem da nossa vocação. As pessoas esperam de nós um passo na direção delas. Às vezes não conseguem se aproximar porque de fora olham um fechamento. Então nós precisamos nos abrir. Nós precisamos mostrar que vale a pena seguir Jesus Cristo. Vale a pena fazer aquilo que Ele nos pede, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Porque a nossa recompensa é não só participar da vida divina neste mundo, pelo nosso batismo, mas participar plenamente na eternidade. Que alegria que nós vamos vivenciar depois que essa prova passar nesse mundo. Precisamos fazer com que as pessoas descubram isso, mas nós não vamos fazer isso fechados em nós mesmos. Lembra o que o padre dizia? A cruz é a prova de que Deus abraça a humanidade inteira, até mesmo os responsáveis por aquele ato cruel. Pelo grito, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus demonstra ali, Jesus demonstra ali que Ele está abraçando até aqueles que são cruéis com Ele. Como que nós vamos abraçar a humanidade? Se nós sairmos do nosso fechamento, da nossa autorreferencialidade. Ir às periferias existenciais. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir falar, mas a gente precisa entender o que é isso. É nos libertar dos nossos preconceitos. Todos merecem ouvir a boa nova da salvação. Todos merecem ouvir a verdade. Todos merecem reconhecer esse amor, que não é anunciado pela imposição. É a todos testemunhados, mas sem imposição. Isso que é difícil, porque quando a gente tenta ir às periferias existenciais, a gente se mostra como dono da verdade, e a gente, ao invés de atrair a pessoa, a gente repele. A gente leva para longe. A gente mostra um Deus que não é o nosso Deus, porque o nosso Deus é aquele que se aproxima, é aquele que se faz próximo de nós, é aquele que entra na nossa realidade, que aprende como é o nosso jeito de ser, para a partir da nossa realidade mudar a nossa realidade, nos transformar. Ele divide conosco a experiência de ser homem, por exemplo. Ele assume a humanidade em si, para a partir de dentro Ele mudar. Agora, quando a gente já se coloca como detentor da verdade, a gente não está cumprindo o que a igreja pede, ir às periferias existenciais, mas não para ser autoritário, não para impor nada. Lembre-se, para amar e servir. Essa é a nossa missão enquanto igreja. É assim que nós vamos sendo discípulos e missionários de Jesus Cristo. Se a gente não se livra dos nossos preconceitos, a gente não consegue atrair. E por último, acho que o padre já falou demais, a gente precisa ter uma vida eucarística, uma vida eucaristizada. O que é a Eucaristia? Prova de amor, sacrifício, autodoação, banquete do amor e da fraternidade,
celebração da ressurreição. A Eucaristia é tudo isso. Mas qual que é o centro? É amor que se faz doação. A Eucaristia é isso. É Deus que se dá. Esse Deus que continua se oferecendo. Não bastasse morrer por nós na cruz, Ele continua se dando, se oferecendo, nos fazendo participar da sua condição, quando se dá em comunhão, quando se dá na Eucaristia. Só que a gente comunga desse Deus se a nossa vida fica eucaristizada. Se a gente faz com que essa comunhão que aqui experimentamos possa produzir frutos na vida das pessoas lá fora. Comungar por comungar, comungar só para benefício próprio, chega a ser até um ato egoísta. Você está olhando só para você. A verdadeira comunhão é aquela que se faz sacrifício, aquela que se oferece. E o documento fala disso. Termina falando, antes de entrar na parte de Nossa Senhora, que é o tema de amanhã, eu não vou entrar nessa parte, termina falando sobre uma vida eucarística. É Deus que se faz pobre com os pobres. A Eucaristia é isso, né? O documento fala, porque a Aparecida fala muito disso. Mas se fazer pobre em que sentido? Deus se fez pão. Algo sem vida Ele transforma em algo com vida. Alimento de vida nova, de vida eterna. E a gente quer atingir as pessoas olhando as pessoas de cima para baixo, ao invés de se fazer pobre em espírito, como o Evangelho nos pede, ao invés de nos esvaziarmos da nossa soberba, do nosso orgulho, ao invés de assumir essa mesma pequenez que Deus assume. Falo isso de mim também. Como a gente gosta de inflar os nossos egos, como a gente gosta de se mostrar conhecedores de tudo, ou sabedores de tudo. Mas no fundo, se a gente não entendeu que servir a Deus, que estar na igreja, é receber essa gratuidade e oferecer o meu serviço também na gratuidade, não adianta nenhum conhecimento. Eu posso ser expert em diversos assuntos. Se eu não entendi que a minha vocação é primeiramente experimentar esse dom, esse amor de Deus, que se dá na comunhão, na Eucaristia, e eucaristizar a minha vida, ou seja, fazer da minha vida sacrifício, para que outras pessoas comunguem desse amor também, não adianta eu ter conhecimento algum, se eu não entendi. Então é preciso entender essa dimensão. Então que Deus nos ajude a vivermos essa vocação como graça e missão, experimentando esse amor gratuito, mas se oferecendo também por amor, até mesmo aqueles que nós julgamos não merecer, até aqueles que nós falamos que dentro da nossa forma não se encaixa. A gente é chamado a amar e a servir esses, e primeiramente esses, porque é a nós, pecadores, a nós que desobedecemos, que ofendemos a Deus, que Ele se deu primeiramente. Foi a nós que Ele se ofereceu. Foi aos judeus, não eram os judeus que se reconheciam como os donos da graça. Veio primeiro aos que eram seus, e mesmo assim os seus o rejeitaram. Depois Ele foi aos outros. Então a nós que já erramos, que rejeitamos, Ele continua se oferecendo. Então que a gente possa ir ao encontro também de todas as pessoas, inclusive aquelas que a gente julga não merecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.